Shalom, seja bem-vindo ao Restaurando Vidas Podcast. Eu me chamo Charlene, sou líder no Ministério Apostólico Restaurando Vidas na parte da mídia. Como o profeta Eber fala, uma midianita, né? Hoje estamos num formato diferente, ao vivo, e antes da gente iniciar, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, principalmente para a família Marvi, que nos assiste neste momento, né? De compartilhar este link, né? Para o máximo de pessoas possíveis, né? Através das redes sociais, do WhatsApp, para que mais vidas sejam impactadas. A partir deste momento, vocês têm 1 minuto e meio para estar compartilhando antes de nós iniciarmos, né? Você que nos assiste e ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreva. Nós temos também a parte das notificações, ative o sininho ali, né? Você vai receber todas as informações sobre o nosso canal, né? Vocês também, nós gostaríamos que vocês interagissem, né? Vocês podem estar nos enviando perguntas por aqui. E, por enquanto que o pessoal está entrando, né, comente aqui de qual cidade você está falando, né, para a gente saber o alcance desse vídeo, né. Você também que não... Você que está recebendo esse link agora, né, e não nos segue ainda nas redes sociais, né, nós vamos estar colocando aqui também nos comentários os nossos arrobas, tanto de Facebook quanto do Instagram, né, para você acompanhar o nosso estilo de vida, né, aqui na igreja, no Ministério Apostólico Restaurando Vidas. E aí, pessoal, compartilhando, manda aqui nos comentários para a gente saber. Gerem expectativas no seu coração, né? Nós teremos algo tremendo hoje, bem impactante. Acredito que vai gerar muitas reflexões no final desse podcast, né? Vão mandando aí nos comentários, né? Interagindo conosco. O pessoal está comentando do áudio. Vão nos sinalizando se melhorou agora. Vamos lá, pessoal. 10 pessoas online. Bora compartilhar para mais pessoas, para que mais vidas sejam impactadas. Vão comentando de qual cidade vocês falam. Como que tá? Comentem pra gente saber como que tá o som, por favor.
Produção, tudo certo? Podemos seguir? Posso? Voltamos. Como que tá o som para vocês? Comentem aqui, por favor, só para a gente saber se vocês estão recebendo o retorno. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Conseguiram compartilhar no mínimo para 10 pessoas no WhatsApp, para que mais vidas sejam impactadas? Bom, hoje nós vamos ter uma conversa edificante, né, com o líder Pedro do Amaral, com o tema o estilo de vida Maranata. E para começar, Pedro, eu gostaria que você contasse, né, como foi o início dessa jornada, né, cristã. Então, gente, shalom, boa noite, muito obrigado por me receberem. Sou o líder Pedro do Amaral. Eu estou, para dizer no mínimo, emocionado. É minha primeira vez, na verdade, fazendo uma transmissão ao vivo e eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês a minha jornada, a minha experiência. Então, começando, na verdade, Jesus entrou na minha vida quando eu tinha 11 anos, se eu não me engano, uns 11 anos mais ou menos. Começou pela minha mãe. Pelo que eu me lembro do que ela me contou, ela buscava ajuda pra mim, dizia que eu estava perturbado porque eu era sonâmbulo, alguma coisa do tipo. Isso não seguiu muito na minha vida. Hoje, na verdade, hoje, na verdade, eu não lembro de nenhum relato de gente que mora comigo avisando, falou enquanto dormia e tal. Mas quando eu era criança, eu lembro que isso era um tanto quanto recorrente. E a minha mãe foi buscar ajuda pra mim. Eu não lembro com quem que ela entrou em contato e tal. Mas logo ela conheceu uma irmã de uma igreja. Ela foi num evento chamado Encontro com Deus. É um tanto famoso aqui entre nós, né? Algumas igrejas que a gente frequenta, é um evento que muita gente faz por aqui. E ela foi no Encontro com Deus, se converteu, aceitou Jesus, já se batizou, já assim foi indo já, foi entrando. E nisso ela já começou a compartilhar com o meu pai, comigo. A gente já começou a ir na igreja junto com ela. E eu era uma criança, né? Eu tinha 11 anos, eu era meio fora da casinha. Na verdade, eu não tive assim um momento de conversão, assim, uma decisão. Eu sou cristão, eu sou Jesus e tal. Mas no meio da igreja eu fui, aquele negócio, né? Aprendendo com o pessoal, cumprimentava os irmãos na igreja e tal. Durante um tempo eu fui numa cela quando eu estava morando com meus pais. E eu ia levando, assim. Mas a minha conversão mesmo, assim, a minha decisão, eu tinha uns 18 anos. Eu fiquei um tempo afastado, eu não vou dizer assim que eu me desviei, assim, nossa, fui pro mundão. Eu só levava a vida, entende? Não tinha aquele compromisso, assim, aquela consciência. Então, com 18 anos, eu passei um tempo morando longe dos meus pais e quando eu voltei, eles me convidaram para ir para a igreja. O tempo que eu fiquei lá, eu não ia na igreja. Quando eu voltei para morar para cá, aí eles me convidaram para ir para a igreja. Eu ia com eles, eu visitava. Eu assistia alguns cultos, já era aqui na nossa igreja, o Ministério Restaurando Vidas, já era, só que era lá em Parobé na época, né? E daí eu comecei a assistir alguns cultos, eu acompanhava, assim, vinha de carona com eles. Mas a minha decisão mesmo foi um pouco depois que eu comecei a vir. Né, eu tive alguns momentos, assim, de... Muita... Eu passava por um... Eu, na verdade, eu não sei exatamente a palavra de usar, mas eu tava meio perdido na minha vida.
eu não tinha assim um para onde ir, um destino. Então eu estava meio perdido assim. E eu encontrei em Jesus um, uma coisa a me apegar, sabe? Sim. É tipo assim, quando eu comecei a buscar por conta própria, eu lembro que eu comecei a ter meus momentos no quarto, de devocional, de ouvir louvor, de orar. Ali eu encontrei uma coisa assim que me. Cara, é isso, assim, tive aquela sensação de. Uma conexão. Tive. Não dá pra explicar, né? Mas eu encontrei Jesus e aí eu lembro que teve. Nossa, eram momentos maravilhosos, assim, só de lembrar eu já fico. Eu comecei a buscar ali no quarto, em oração, era muito novo, assim, mas ali foi quando eu tomei a minha decisão mesmo. Já era batizado, me batizei com 14 anos, mas eu não tive um compromisso real, que nem eu tive a partir dos 18. A partir dos 18, eu assumi. Progressivamente eu fui assumindo responsabilidade na igreja, que eu lembro de um dia no Ano Novo, chegar na Janete e no Adilar, que são hoje os líderes principais da nossa igreja, né? A Janete é a profeta e o Adilar é o apóstolo. E eu lembro de chegar neles e dizer, eu quero assumir uma responsabilidade nessa família, eu quero ser parte da igreja e tal. Assumi a responsabilidade e com o tempo eu fui conhecendo as pessoas. Hoje participo da banda e tal, tô nesse podcast, é uma grande oportunidade para mim, agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a minha história. E a minha jornada foi essa. A minha conversão, na verdade, não teve um grande evento no sentido de. A minha conversão veio a partir da minha mãe. Eu tive um contato lá na minha infância, 11 anos, rapidamente. Eu lembro que eu era muito emocionado, assim, logo eu já comecei a compartilhar com os amiguinhos na escola, mas aí, tipo assim, para com isso, não querer me ouvir e tal, eu parei. Tipo assim, era que nem a parábola dos 4 solos, né? Dos 4 campos, um brotou rápido, veio o sol, não tinha raízes em si, morreu. Então eu lembro que eu logo me emocionei muito, era muito jovem, mas assim que os meus coleguinhas falaram, isso não é legal e tal, eu já parei também. E não tinha muito instrução de não, compartilha, né, incentiva assim para compartilhar, de continuar compartilhando. Logo abandonei assim. E não segui assim, não tinha muita instrução, na verdade. Agora com os 18 anos, eu lembro que logo eu já comecei a buscar mais instrução de como permanecer na fé, do que significava, assim, qual que era a caminhada cristã verdadeira. Daí agora, sim, eu posso dizer que eu sou um cristão, que eu sou convertido, que eu assumi uma responsabilidade no reino do Senhor e tô aí, sigamos em frente. E como tem sido a sua rotina, assim, devocional, de intimidade com o Senhor mesmo, essa busca, assim, eu gostaria que você compartilhasse, acredito que nós temos muitos jovens nos assistindo, né, de um direcionamento, isso daqui tá dando certo pra mim, né, de uma rotina mesmo na prática, né, porque o podcast aqui, a nossa missão é trazer o evangelho na prática, né? Então, algo que funciona para você, como que tem sido, né? E que pode impactar outras vidas, né? Que pode impactar outras vidas. Rotina devocional. O nome já diz, é uma rotina, né? Sim. É a constância, é o dia após dia. Primeiramente, eu sempre carrego. Isso já faz uns 3. Eu tenho hoje 21 anos, já faz uns 3 anos assim que eu tô caminhando com Jesus. Então a minha mente já está acostumada com isso. No início era um pouco mais difícil. Mas hoje eu sempre procuro, durante o meu dia, mesmo que não seja um momento em particular, manter a minha mente apontada de alguma forma para Jesus. Sempre buscando. Apareceu uma dificuldade. Eu sempre mantenho firmeza nos meus pensamentos. Calma, Cristo está perto e tal. Lidando com inseguranças, tudo na minha vida, na verdade, se baseia com o meu relacionamento com Deus hoje. Então, eu tenho um momento de busca particular. Minha rotina eu não tenho um dia específico, mas sempre que não, agora eu vou separar para isso. Eu costumo botar alguns louvores, meditar um pouco. Preparar o ambiente. Isso, canto.
no meu quarto, né? Fecho tudo, que nem diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, Sim. fecha a tua porta e ora ao teu Deus que te vê em secreto. Eu costumo, entro no quarto, normalmente de luz desligada, eu deixo só o notebook com a tela ligada, assim, então tem uma luzinha fraca. Tranco a porta e ali eu boto uns louvores. Eu tenho, na verdade, um hábito. Eu tenho uma playlist no YouTube. Lá eu boto ordem aleatória e eu procuro deixar, obviamente, só tem louvores na playlist, né? Só louvores e Você eu, poderia também compartilhar conosco aqui, deixar o... a playlist Sim. deixo, eu atualizo ela constantemente, mudo algumas coisas e tal. Deve ter umas 60 músicas lá. E conforme o tema do louvor, eu vou meditando. Então, toco uma música mais que fala mais sobre particular, então eu reflito como é que está a minha vida. Eu leio bastante a Bíblia, bastante mesmo. Ah, procuro sempre ler bastante, assim, o que me vem de dúvida e tal. Não deixo muito minha cabeça ficar à deriva. Na verdade, tem até em Tiago, se não me engano, fala, capítulo 1 ou 2. Aquele que duvida é como as ondas do mar, não sabe para onde vai. Não tem como Deus atender um pedido dessa pessoa, no sentido no contexto da Bíblia ali, pedir sabedoria. Mas a pessoa é uma pessoa que tem dúvida, fica à deriva nos pensamentos, não sabe o que é bem, é incerto em todos os seus caminhos. Então eu procuro treinar muito a minha mente nisso. Porque antes de eu me converter, na verdade, eu era muito perdido, não tinha uma linha assim. Então hoje é uma luta às vezes, e o meu foco é assim, ó, sanar dúvidas rápidas. Então eu estou no meu devocional ali, surgiu alguma questão, alinha rapidamente meus pensamentos, a minha mente, e procuro meditar nos louvores. Lembro de versículos, eu reflito sobre a minha vida dentro disso. Dessa forma eu vou construindo a minha conduta. Que caminho eu devo prosseguir? Ali eu tenho um momento de reflexão da minha vida. Eu tenho muitos relatórios. Eu chamo de relatório, na verdade, mas é um diário. No meu celular tem as notas ali. E eu escrevo muito sobre o meu dia a dia, sobre as coisas que andam acontecendo ali. Eu escrevo as minhas conquistas e tal. Eu escrevo as coisas que eu tenho feito, o que eu tenho em mente, meus projetos, ideias. E o devocional é um momento de reunir tudo isso nos meus pensamentos, seguir em frente nos meus planos e conversar com Deus. Converso com o Senhor. Eu tenho um momento de leitura, eu gosto às vezes, quando eu não estou no meu quarto, sentar no meu pátio, pegar um solzinho e ler Bíblia ali eu boto um louvor, leio a Bíblia e vou conversando com o Senhor, vou refletindo sobre a minha vida. Às vezes tem alguma lição em específico, eu paro ali, reflito, converso com o Senhor. As minhas orações, elas normalmente são muito relacionais, de conhecer a Deus. Eu peço sempre, Senhor, me ajude a conhecer mais do Senhor, conhecer mais quem o Senhor é, conhecer mais sobre o seu amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e que Deus derrama amor no nosso coração, e na verdade, conhecer quem Deus é conhecer o que Ele faz na nossa vida, no dia a dia. Então eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, me ajude a te reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por mim, manter vivo na minha consciência aquilo que agrada o Senhor, aquilo que o Senhor tem me dirigido, não me perder em dúvidas e porque né? Então sempre manter um foco, uma disciplina e manter a mente em Jesus. Então minhas orações consistem basicamente em pedir para conhecer mais de Deus através da Bíblia, através da minha vida, assim, das coisas que eu observo, interpretar de uma maneira que cresça a minha fé, certo? Porque a gente tem desafios na nossa vida, a gente enfrenta dificuldades. Eu sempre procuro encarar tudo como um desafio, como eu vou me desenvolver na fé nessa área e tal. Então sempre tentando manter Jesus perto de mim no meu dia a dia, sabe? Como que eu posso te conhecer mais, Senhor? Como que eu posso ser transformado a partir daquilo que eu conheço do Senhor? Tirando isso, minhas orações são as minhas responsabilidades, né? Como cristão, a Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros, orar pelos nossos líderes, orar pelos governadores. Então eu costumo gastar um tempo orando ali e tal, refletindo, sempre pedindo ao Senhor, nos ajude a nos mantermos firmes na fé, não desviarmos nem para um lado nem para o outro,
termos essa coragem de ter o arrependimento na nossa vida, sempre que a gente percebe que está se afastando de alguma forma dos caminhos do Senhor, em alguma atitude, alguma palavra ou algum plano que não é do Senhor, que a gente consiga se alinhar, que a gente possa continuar conhecendo do Senhor e mantendo a nossa mente firme em quem o Senhor é, em o que o Senhor representa para nós, as transformações que o Senhor gera em nós. Dessa forma a gente pode manter no nosso pensamento muito mais quem o Senhor é, muito mais de buscar quem o Senhor é do que pensar em os problemas que me aconteceram ou as bênçãos que eu preciso, né? O resultado tal. Eu na minha vida eu procuro sempre ter tipo assim, o foco é esse, a disciplina é essa, organizo minha rotina assim, foco no procedimento e mantenho a mente em Jesus. Então eu dificilmente tô, que nem tu falou antes, eu tô zen, porque dificilmente eu tô pensando, eu dificilmente tô com a mente em alguma preocupação. Na verdade, eu costumo me preocupar com Jesus. Não me preocupar, mas tipo assim, cara, manter a mente em Jesus, Senhor, como que eu posso contemplar a sua beleza na minha vida, no meu dia a dia, em como essas coisas têm acontecido. Então, na verdade, a minha rotina devocional, ela é o tempo todo. Sempre estou cozinhando lá, procuro deixar o Cid Moreira falando a Bíblia lá para mim, ou ouvindo um louvor, ou refletindo, ou se eu vejo que o meu coração está indo para alguma angústia, eu já começo a lembrar, já treinando muito meus pensamentos, calma, foco em Jesus, foco no que Ele vai fazer, foco no que está acontecendo, e sempre deixo a minha mente, os meus pensamentos nisso, sempre procuro deixar nisso. Se eu vejo que eu estou muito em outras coisas que não valem, eu sempre procuro alinhar meu pensamento nisso. Então, minha rotina devocional consiste basicamente em manter a minha mente, os meus pensamentos focado em louvar o Senhor, em conversar com Ele sobre quem Ele é e ler Bíblia. Eu tenho uma... bom, esse ano, na verdade, me propus a ler a Bíblia inteira. Bom, basicamente, se tu lê a Bíblia 5 capítulos por dia, em um ano tu lê ela tranquilo. Eu leio um pouco mais, porque eu estou fazendo 2 propósitos simultâneos. Então eu tenho minha leitura de 5 capítulos por dia e leio um livro por semana, 1 ou 2 às vezes, se for um livro mais curto. Então eu estou sempre fazendo anotações, sempre grifando aquilo que eu vejo que é útil para agora. Por exemplo, eu tenho... Aplicável. Aplicável, exatamente. Que por enquanto que você falava, veio muito forte assim na minha mente, né? Que a palavra, a Bíblia, né? Ela é um manual perfeito, né? De instrução, assim, lendo ela como você está fazendo, né? E aplicar de fato, você vê a transformação mesmo de vida, né? Algo na prática mesmo, né? Uhum. E até aproveitando, falando sobre isso, né? Como tem sido, até para o pessoal que nos assiste e ainda não conhece sobre o Ministério Marve, né? Mas que você possa estar compartilhando aqui conosco, né? Como tem sido essa vida de comunhão com a igreja, né? Até pelo tema hoje, né, Maranata, né, tipo esse anseio que nós temos de avivamento, né, como que, eu compartilho para o pessoal que nos assiste, né, como que tem sido, principalmente agora que você está no louvor, né, compartilha conosco essas experiências, né, aqui no Ministério. Experiências. Tem sido muito bom, na verdade. Eu tenho procurado sempre me manter firme em Jesus e eu gosto de refletir sobre aquele texto da Bíblia. Tá em João 15 ou 16 ou 17, tá por ali. É o seguinte, ó, livro de João, quando Jesus está indo para ser crucificado. E ele tem aquele momento que é um momento de muita intimidade com os discípulos dele. E ali ele revela muita coisa. Ali a gente tem a oração dele ao Pai, certo? Então é uma oração de Jesus ao Pai, né? Tipo, e o pedido dele é muito interessante. E até me emociona um pouco de pensar nisso, porque tem sido o meu... Eu vou dizer assim, tem sido a minha busca desde o início do ano. Ele fala
que pede que nós possamos andar em união uns com os outros e andar em união com Ele, assim como Ele está andando em união com o Pai. Diz na Bíblia que o amor é o vínculo da perfeição. Então eu gosto de estar andando sempre em união com os irmãos. Eu gosto de... Na verdade, logo que eu me converti, eu lembro que eu gostava de participar de todos os eventos da igreja. Estava em tudo. Até hoje, na verdade, eu participo de tudo. Depois do nosso congresso, eu comecei a participar da banda como baixista. Às vezes tem uma oportunidadezinha, eu gosto de tocar como guitarrista também. Tá sempre em prontidão, né? Eu sempre gosto de estar pronto, sempre estar perto. E é muito prazeroso. Eu nem todos os cultos eu toco, né? Tá lá embaixo e ver O mover, assim, como a igreja corresponde no sentido de adoração. Gosto de, durante o louvor, assim, eu estar muito focado na letra do louvor. Na verdade, isso é algo que eu sou uma pessoa muito reflexiva. Então, durante os louvores, eu sempre oro ao Senhor e pedindo em relação ao louvor, a mensagem que está sendo trazida. Como, por exemplo, teve um dia que foi louvado sobre... Eu não lembro agora o nome do louvor. Mas dizia, Senhor, venha mudar meus pensamentos. E os meus momentos de oração, assim, sempre são sobre o Senhor mudar a nossa mentalidade, mudar como somos dirigidos. Então, é muito precioso, porque eu entendo que é através da comunhão, da união com os irmãos e com o Senhor Jesus que nós somos transformados. É através de ser impactado por Jesus, ser transformado. E no nosso relacionamento, a gente compartilha aquilo que a gente vive, certo? A maneira como a gente trata uns aos outros. Aquilo que a gente recebe do altar, das pregações, e a gente vai incorporando na nossa vida. A gente vai vivendo isso vai nos transformando, vai se tornando uma rotina, uma disciplina para nós. Então a gente vai compartilhando uns com os outros e isso se torna parte de quem a gente é. Então eu acredito que a comunhão é essencial, não existe... Não é só o que eu acredito, né? O que a palavra diz, não existe, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A gente não pode abandonar a nossa vida em comunhão, a nossa vida congregando com os irmãos. E é essencial manter sempre firme a nossa fé em Jesus. E isso é através da comunhão, através do relacionamento, dos nossos momentos de comunhão, tanto com Jesus, tanto uns com os outros. Então, para mim, é muito precioso. Na verdade, hoje, a maioria do meu tempo, a maior parte... dos meus ambientes hoje, a igreja é um que eu passo grande momento assim, da minha vida, da minha semana. Sempre estando perto. Então, hoje, acho que se tirasse isso, ia fortemente mudar boa parte de como é a minha vida. Sim, é muito bom essa troca, né? Traz muito crescimento, né? E agora eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para as pessoas que nos assistem agora, né? Quando você pensa no fim dos tempos, né? O que você sente? O que vem à mente? Comenta aqui, coloca nos comentários, né? Que no final a profeta Janete Matias estará aqui conosco, né, respondendo aos comentários ali, as perguntas, né, que vocês estão nos enviando, né. Agora voltando para o Pedro, né, como é viver, né, aqui no mundo, né, sem ser amigo do mundo, né? Nós sabemos que não pertencemos a este mundo, né? Mas vivemos nele, né? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. É um desafio, né? Não, mas eu digo que é uma pergunta interessante, porque tem dois... Logo que fizeram a pergunta, na verdade, que eu tive contato com essa pergunta, já me veio 2 versículos bíblicos na cabeça, porque falam especificamente sobre isso, que é Tiago 4. Vai falar que as brigas e as desavenças que ocorrem no meio da igreja vêm de desejos
do mundo, de coisas que nós não temos porque não pedimos a Deus, e Deus não nos dá porque isso tem muito mais a ver com a paixão pecaminosa do coração do que de fato com uma bênção para a família. E isso vem da amizade com o mundo. Então nós temos uma amizade com o mundo, nós desejamos coisas que não convêm. Então isso gera desavenças, gera brigas e tal. E em João 17, Jesus vai pedir ao Pai: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas estando eles no mundo, livre eles do mal. Então a gente está nesse mundo, a gente não é desse mundo, mas nós temos uma missão aqui, certo? E nós precisamos manter o nosso coração guardado. Isso tem a ver com manter o coração guardado. Cuidar os desejos do nosso coração, aquilo que a gente deixa repercutir na nossa mente, aquilo que ecoa, as nossas vontades. A gente precisa administrar isso muito bem. Estando no mundo sem ter amizade com o mundo, tem a ver basicamente com o que Paulo vai dizer, que nós devemos manter a nossa mente nas coisas do alto, manter nossos pensamentos nas coisas do alto. Durante o nosso dia a dia, o que a gente deixa passar pela nossa mente, o que a gente deixa ficar repetindo, quais as, vou dizer assim, histórias que nós contamos para nós mesmos, certo? Então, se a gente tem um problema de um vício, alguma coisa, e a gente fica dizendo, não tem nada a ver, tananã, tananã, mas a gente sabe pela palavra, pela instrução, pela sabedoria, que aquilo não convém, aquilo não é algo do alto que o Senhor tem. Então, isso é um elo com o mundo, isso é um elo com algo que não procede, não é do reino. Então, assim que a gente identifica, na nossa vida de buscar o reino, identifica, isso não convém, né, porque Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nada, nem tudo edifica. Assim que a gente identifica isso, então é uma luta para tirar isso do nosso coração. Jesus já orou em nosso favor, ele intercede por nós. Já orou dizendo que, estando no mundo, Deus vai nos livrar do mal deste mundo. Então a gente precisa buscar conhecer mais a Deus, colocar o nosso coração nas coisas de Deus, na comunhão em quem Jesus é. Conhecer Jesus, eu sempre procuro... na verdade, isso é algo essencial, vou dizer assim, ó. Procuro manter a minha mente naquilo que eu conheço a respeito de Jesus. Então, se eu sei que Ele está perto, Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu gosto de deixar isso repetindo na minha mente. Jesus está perto, Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona. Deus derramou o amor dele no nosso coração e a nossa esperança não vai ser frustrada por causa desse amor que ele derramou no nosso coração. Então procuro deixar isso na minha mente. Foca em quem o Senhor é, apesar dos desafios que nós vemos no dia a dia, apesar de a gente não ter A ou B, ou almejar muito uma coisa e ainda não tem. Sempre manter a esperança na vinda de Jesus. Que isso me alimente dia e noite. Que isso faça parte constante das minhas orações, dos meus pensamentos, das minhas petições. Quando eu vou pedir em favor de um irmão, isso sempre está na minha mente. Pedir para que ele se apegue mais a Jesus, se apegue mais a quem o Senhor é, se apegue mais a quem Deus é, se mantenha firme nas disciplinas de buscar o Senhor. Isso é um exercício para nós. Manter sempre isso vivo na nossa mente. Não se apegar demais às coisas que são passageiras, às coisas que não edificam, não convêm, a ponto de muitas vezes deixar de pensar em Deus, mas não só, tipo assim, estou mantendo em dia minhas responsabilidades na igreja, estou vindo lá, tocando baixo na igreja e tal, mas de fato, manter uma conexão de coração com essas coisas, sabe? Não tá só mecanicamente, mas sempre deixar a minha mente desejar isso, levar o meu coração a esse lugar de o Senhor tá perto, como que eu posso me dedicar mais ao Senhor, como que eu posso me entregar mais ao Senhor aqui, como que eu posso manter a minha mente focada. E sempre que vem, né, o famoso pensamento intrusivo, né, uma coisa que não tem nada a ver, assim, do nada, eu sempre procuro deixar minha mente focada aqui. Não, foca no Senhor, mantenha a minha mente aqui. Se tiver alguma coisa para melhorar, eu ajusto. Eu sempre procuro fazer isso rápido, administrar bem minhas emoções.
alinha rápido, volta. Foca no Senhor, foca na comunhão, foca em estar focado no Senhor, fazendo o que tem que fazer. Eu sei dos meus objetivos, são esse. Vou focar nisso e manter Jesus perto. Então, não ser amigo do mundo. A gente está no mundo e a gente almeja coisas do mundo, num certo sentido, que esse mundo foi Deus quem criou, mas ele é corrompido. Então tem um aspecto que é divino, a gente olha para a natureza, olha para como as coisas funcionam, tudo é tão perfeito, tudo é tão lindo, tudo é tão maravilhoso, mas existem hábitos, existem pensamentos, existe uma corrupção que não só a humanidade foi corrompida com o pecado, mas a natureza foi corrompida. Então tem certas coisas que não nos convém a gente se expor, a gente consumir. Não convém, não faz sentido manter certos hábitos, certos pensamentos. Como que eu vou substituir? Como que eu vou tirar isso? Na verdade, a gente não tira desejos do nosso coração, a gente substitui. A gente entende que é melhor estar com Jesus. A gente entende que é melhor focar nas coisas do Senhor. Não se medir por parâmetros humanos, no sentido de... eu só valho, o meu valor está atrelado... Dando um exemplo, sei lá, quanto dinheiro eu ganho, por exemplo. Isso não faz sentido, porque a nossa mente, a nossa alma hoje, ela pertence ao Senhor. Então o meu valor está intrínseco ao Senhor, ao Espírito Santo que Ele colocou em mim. Então sempre busco construir a minha mente, a minha mentalidade baseada nisso. O meu valor depende de Jesus. Mesmo que eu não alcance certas coisas que eu almejo, que eu me esforço, eu não vou perder o meu ânimo, a minha direção, porque a minha vida ela tem um sentido completo em estar com Jesus, em manter a minha comunhão com Ele, em me alegrar nele, me alegrar nos momentos de comunhão dos irmãos, adorando ao Senhor, e encontrar alegria no meu coração nessas coisas. Porque a gente pode participar desses eventos sem estar comprometido com eles de alguma forma, comprometido de coração, sabe? De fato buscar, eu fui lá, eu ouvi um louvor, tal, mecanicamente, mas eu sempre busco manter meus pensamentos focados, é isso. Sempre refletindo nas coisas do alto, nas mudanças que vêm de uma vida espiritual, no exercício de fé, de estudar mais a minha fé, de conhecer mais como eu posso viver no reino, e isso vai substituindo as coisas que são mundanas, as coisas que são corrompidas no meu coração. Se eu vou colocando gradualmente, isso é uma transformação que não é instantânea, né? Mas se eu gradualmente vou me atraindo mais e vou pedindo mais ao Senhor, Senhor, me mostra quem o Senhor é, me mostra, me apresenta mais o seu amor, que eu possa conhecer quem o Senhor é, que isso possa tomar um lugar no meu coração, que eu possa almejar as coisas do alto, e eu vou buscando manter a minha mente firme nisso, encontrando coragem, encontrando força para abandonar hábitos, vícios, coisas que não convêm, não edificam. Nisso a comunhão ela é essencial, comunhão com os santos, comunhão com os irmãos, porque é onde eu vou encontrar numa igreja, por exemplo. De vez em quando eu estou chamando meus líderes e deixa eu pedir uma dica sobre isso, deixa eu pedir uma lição sobre isso. Um direcionamento, né? Peço uma visão, uma perspectiva diferente. Como tu enxerga isso? Ou alguma coisa que eu não entendi. Sempre peço uma ajuda nesse sentido. E confesso as coisas que eu ainda preciso abandonar e não abandonei. No início, quando eu vim, eu tinha vícios, não vou dizer vícios, mas o meu problema era basicamente visitar, vou dizer assim, sites que eu não convém. Acho que todo mundo entende o que eu quero dizer com isso, certo? Eu lembro que eu tinha uma luta com isso. E lembro que eu lembrava, tem que confessar para ser curado. E eu não queria confessar e eu lutei. Aí eu lembro que, assim, quando eu tive força para abandonar mesmo, foi quando eu confessei para minha mãe ainda. Na época ela é a pessoa mais espiritual e mais próxima que eu tinha, certo? Sim. Então, eu lembro que eu confessei para ela. A partir dali em diante eu tive uma força a mais para vencer, assim, E eu nem tinha tanto
tão bem construído na minha mente esse hábito de pensar no Senhor e tal e tal. Era a minha vida e tinha aquele momento lá, não tinha disciplina muito, né, uma rotina muito firme ainda. Mas daí eu confessei pra ela, eu lembro que eu acho que é um princípio espiritual mesmo, porque foi eu confessar, foi eu botar pra fora que eu encontrei forças pra não abandonar de verdade. Tô firme, graças a Deus, nunca mais. Mas a força pra mudar hábitos vem de uma mudança na nossa mente. A gente vai percebendo que tem certas coisas que não tem mais valor, né? A tentação tá aí todos os dias, certo? Sim. Especialmente rede social, a pessoa vai mexendo aqui, vê coisas que não deve. E hoje tem muitas distrações, né? A gente tem acesso a muitas coisas, né? Tudo é muito Principalmente até rápido, na internet, né? Como muito na você falou mão. ali no celular, né? Então, se você não tiver com foco mesmo, né, ali no alvo, você acaba se distraindo, né? Com certeza. Na verdade, hoje eu treinei minha mente para distrair dessas coisas. É uma distração positiva. Sempre que a minha mente está indo para um lado que eu vejo que não convém, eu já começo a... Nossa, vou fazer tal coisa ali. Vou pegar, nossa, olha que sol lindo. Às vezes, quando, sabe, tô no trabalho, alguém responde de uma maneira que o cara não gosta. Aí já começa a vir um pensamento, já, olha ali, deixa eu ver esse negócio aqui rapidão. Eu uso a distração mais de maneira assim. Eu procuro sempre deixar meus pensamentos focados naquilo que eu tenho que fazer. Não, foca aqui, vamos fazer isso. Vai. E aí mantém a mente focada. E sempre que eu vou para algum lado que eu vejo que não convém, não edifica, eu já distraio na hora. Temos duas perguntas para você, Pedro. Marcos Santos está perguntando: Pedro, no teu trabalho secular, como tu leva a palavra de Deus, sabendo que quem está no mundo muitas vezes nos chamam de loucos? Isso já aconteceu com você por você ser tão jovem? Pois é, gente. Eu vou confessar pra vocês que isso não costuma passar muito na minha mente. Nossa, eu sou um jovem, são poucos os jovens. Eu, na verdade, no meu meio não tenho ninguém da minha idade que crê no Senhor também. Eu lembro de uma vez no Uber, um senhor me falou assim, nossa, eu peguei um jovem assim e tal, a tua idade é cristão, até me surpreendi assim, porque na verdade eu não vivo muito no meio da gente, de pessoas da minha idade. Então o fato de eu ser jovem normalmente não me... Só quando eu estou em contato com os meus amigos. E eu falo de Jesus para eles, dois em específico já vieram para a igreja, mas eu não vejo muito essa questão deles se inclinarem e tal. Um, talvez mais, mas não vejo a questão deles se inclinarem assim a tomarem uma decisão e tal. Mas eu falo abertamente, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Então, eventualmente, algum assunto surge sobre Jesus. Me chamarem de louco, não. Já discordaram de mim, assim, normalmente. Mas me chamar de louco, ter algum tipo de retaliação, não. Agora, como que eu prego no meu trabalho secular? Eu, sinceramente, procuro pregar vivendo. Na verdade, na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu acho que... Não, o pessoal sabe que eu sou cristão, porque eventualmente nas conversas, eu procuro sempre conversar com bastante gente, conhecer as pessoas. Eu eventualmente acabo falando, eu toco numa banda, aí perguntam, a banda da igreja, toco baixo na igreja, eu dou aula de música na minha igreja lá, tem o pessoal e tal. Até porque, pelo fato de eu estar muito convivendo nesse meio, é disso que eu vou falar, não tem como fugir disso. Sim, mas até aproveitando o gancho que você falou, né? Muitas vezes o nosso testemunho mesmo é as nossas atitudes ali, né? De ver realmente o caráter, né? Essa pessoa é diferente, sabe? Gera até uma curiosidade de saber, né? E conforme você falou, você cita na banda, né? E até gera uma curiosidade, né? Dizem, o Pedro é diferente, né? Até de instigar do outro, de conhecer o que você busca, né? E tentar entender, assim, né? Para quem não é cristão, né? Eu já tive um retorno nesse sentido no trabalho já. Uma colega veio me comentar, tal pessoa disse que quer te colocar em tal cargo, tipo assim, sou novo na empresa. Sim. Tal cargo, porque viu que tu é firmeza e tal. E eu gosto sempre de manter... Isso, na verdade, não é uma
como é que eu posso dizer isso? Não é uma aparência, certo? Mas eu gosto sempre de me manter focado no que eu tenho que fazer, ser responsável, assumir responsabilidade e ter bom relacionamento com os chefes e tal, sempre manter esse canal aberto. Nas minhas conversas, eventualmente Jesus aparece. Nossa, eu lembro de uma vez que eu tava no parcão correndo com um amigo, e aí ele tava falando de umas coisas assim que eu tava passando parecido, e eu comecei a conversar também. Cara, eu também, tava meio desanimado aqui, mas eu encontrei uma paixão na minha vida, assim, eu encontrei um sentido, assim, e quando eu menos esperava, eu tava falando de Jesus pra ele. Sim. E esse sentido eu lembro que na hora eu até fiquei meio constrangido, porque do nada surgiu o assunto, assim, eu falei assim, nossa, cara, não querendo transformar a nossa conversa num testemunho da Universal, mas, cara, foi Jesus, cara, que me trouxe. Eu até fiquei meio assim, cara, do nada, a conversa virou uma propaganda, mas eu comecei a falar assim, muito espontaneamente. Normalmente é isso. Isso tem muito a ver com o estilo de vida Maranata. Mesmo que você não queira falar sobre, é inevitável, porque é o que você Certeza. vive, né? Eu normalmente não tô, hoje eu vou falar de Jesus, vou falar de Jesus pra tal pessoa. Eu normalmente tô numa conversa e o assunto aparece, e aí eu vou discorrendo. Concluindo a questão do trabalho, eu ainda não preguei o evangelho abertamente pra ninguém, assim, cara, o evangelho e tal, Jesus tem algo melhor pra ti, participa de um culto com nós, vai ter lá um encontro com o Senhor. Não tive isso, mas já comentei que o meu meio é a igreja, sempre mantenho uma boa educação, que na verdade não é uma questão de esforço, mas é uma questão de rotina, certo? Então, isso transborda no meu trabalho. Mas eu quero ainda trazer alguém para a igreja aqui, para visitar, conhecer a família. Temos outra pergunta? A Glória do Amaral pergunta: quais seus objetivos a curto e longo prazo? E a segunda eu vou fazer junto, você responde. O que você já abriu mão para continuar leal ao Senhor? Perguntas maravilhosas, já até vi quem foi que perguntou. O que eu precisei abrir mão para me manter leal ao Senhor? Bom, inicialmente foi o meu pecado, né? Mas não falando de maneira geral. Eu vou falar assim de uma forma que quem tem o mesmo problema reconhece, né? Seguir contas no Instagram que não convém, curtir fotos que não convém, entrar em sites na meia-noite, em página anônima que não convém, nem um pouco. Isso estraga a mente da pessoa assim de um nível que até é científico, né? Eu tive que abandonar isso. Foi um vício assim violento na minha vida, dos 12 aos 18, 17, eu acho que eu abandonei. Tive que abandonar isso. Claramente não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a maneira como Jesus nos inspira a enxergar o relacionamento é algo muito puro, muito de fidelidade, de ser homem de uma mulher só. Então, com certeza, completamente não faz sentido isso. Então, tive que abandonar esse pecado em específico, abandonar certas conversas, né? A gente sabe, se for lembrar as conversas que eu tinha na época da escola e tal, nada, dificilmente, assim, se recupera alguma coisa. Era muito, muito boca suja, por assim dizer. Mas não foi muita dificuldade abandonar, vamos dizer assim, as conversas e o ser boca suja. Porque, na verdade, conforme tu vai mudando aqui, o que tu fala consigo mesmo, e de participar de uma igreja, certas palavras tu não vai usar, tu vai criando esse hábito. Né, também. Tipo assim, surge certos assuntos na roda, às vezes quando eu vou fui no aniversário de um amigo recentemente, surgem certos assuntos que ou eu não participo, ou eu vou dar uma opinião completamente diferente, assim, vou dar uma... E na verdade eu gosto de dar lição de moral. Então eu já começo, gente, mas pensa dessa forma e tal, e dificilmente eu vou entrar na conversa dizendo a Bíblia diz isso, por saber que a Bíblia não é respeitada por eles como é por mim. Então, eu vou sempre trazer uma lição de sabedoria.
Por exemplo, se estão falando de relacionamento, cara, mas pensa dessa forma. Como é que tu vai se relacionar a isso, assim, assim, assim? Vou pegar tal gatinha, um amigo meu. Mas, cara, não faz sentido manter um relacionamento dessa forma. Isso, na verdade, faz mais mal do que bem. Abandonei certas conversas e, na verdade, é abandonar certas opiniões, né? Que às vezes até participo de algumas conversas, mas sempre levando para outro lado. O que mais eu precisei abandonar? Eu não tenho uma história assim de, eu tinha um emprego e tal, eu entendi que eu deveria sair e virar missionário. Até porque, na verdade, eu acho que o meu passado é de não ser um homem muito trabalhador. Então, eu acho que para mim, me manter leal ao Senhor, eu mais tive que assumir uma responsabilidade de verdade do que, de fato, abandonar uma responsabilidade. Mas, ao andar com Jesus, a questão da responsabilidade firmou mais. Disciplina, em específico esse ano eu caí de cabeça em disciplina, em me manter focado, isso é algo que não tinha tão forte na minha vida. Então vou dizer assim que a minha vida de leva de qualquer jeito, também tive que abandonar. Porque eu entendo que investindo em mim, eu invisto no reino. Porque eu sou o que vai levar a mensagem. Eu sou o que vai investir no reino. Eu sou o que vai repercutir a mensagem do reino. Então acho que o que eu tive que abandonar basicamente é isso. Mais mudanças e tal do que o abandono em si em algumas questões. Seus objetivos a curto e longo prazo. Curto prazo. Pagar dívidas. Eu tenho lá a planilha, assim, controle financeiro, tal, recebo tal, normal, né? Comprei um curso recentemente para me desenvolver como pessoa e foi no cartão de crédito de última hora, então, né? Mais objetivo a curto prazo é conseguir o máximo de experiência e desenvolvimento possível. Por exemplo, agora eu estou dando aula de música, né, como já comentei, e eu não tenho formação como professor, mas na verdade, tipo assim, não, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa que tem uma boa didática, que ensina bem, que conecta com os alunos. Eu não tenho um método de ensino claro e específico, né, de aulas, mas é basicamente assim, se atira. Então eu tenho os meus alunos, e eu vejo, cara, por onde começa? Isso, isso, isso. Eu fiz uma lista de coisas para começar. Eu vejo o andamento da aula, faço anotações, relatórios, vou vendo a correspondência e vou me desenvolvendo nisso. Então, o meu objetivo a curto prazo é aprender. Me pediram por aula de inglês. Isso aí pra mim é tipo assim, cara, Deus está correspondendo com meus objetivos, cara. Do nada surgem essas oportunidades, eu quero me desenvolver nisso, assim. Em conectar com a pessoa, ter aquela didática de explicar bem, desenvolver paciência. Então, estou calculando questão de custos, questão de métodos, muitas anotações eu faço, sempre manter os pensamentos em ordem, assim. Eu estou no trabalho, mas sempre estou ouvindo aqui alguma necessidade, algum problema, alguma coisa que alguém traz. Sempre tento conectar de alguma forma. É o que essa pessoa precisa. Às vezes a pessoa quer comprar um instrumento, eu sei o que vende e tal. Eu sempre tento manter a mente acesa, assim, sabe? Pra conectar com as pessoas, pra ter novas experiências. Tem gente que sabe de onde é que eu tirei isso. Ter novas experiências e me desenvolver mais. Me expor mais a desafios. Sempre que acontece alguma coisa inconveniente, já na minha mente já tá programada, assim, olha só, é um desafio, é uma maneira de pensar. Quando alguém vem reclamar pra mim, eu já, é um baita desafio pra você, né? Já, tipo, reconfiguro na conversa, assim. Então, a curto prazo, é me desenvolver. Treino, desafio, me expor a situações novas. Eu peguei a guitarra do Kevin pra arrumar. Tava com um probleminha no captador, eu pensei, não, eu fiz 2 semestres de curso de eletrônica. É meu momento de brilhar. Já peguei, já abri, já é uma coisa nova pra mim. Já procurei vídeos no YouTube e tal. Arrumei, ficou show de bola. Na verdade, foi um problema muito pequeno. Obrigado, Kevin, pela confiança. Porque eu peguei a guitarra dele, né? Imagina. Então, a curto prazo é experiência, desafio, aprendizado, desenvolvimento. E dentro do que você falou, não seria um desafio aplicar já esse dom de conexão e dessa parte de música ali, né, do louvor, de trazer isso para o ministério, né, de cada vez mais
tá instruindo, até mesmo os pequenos, né? A parte dos Ai, vamos kids, né? crianças. Se eu pudesse ser professor de escolinha, eu ia. Com certeza. Nossa, isso na verdade é um desejo que eu tenho. Ah, eu amo criança, assim, de verdade lidar com criança. Eu gosto de ouvir as crianças, a maneira como elas pensam e tal. É muito curioso. É uma reflexão que fica, né? É, na verdade, as minhas aulas de música são para pessoas aqui da igreja, né? Sim. 2 alunos, a princípio 3 a partir da semana que vem. Ah, então já E está em prática. é, e conectar com pessoas, eventualmente vou acabar apresentando Jesus de uma forma que a pessoa vai entender, cara, eu quero conhecer, eu quero ir de atrás, porque eu vivo Jesus de uma forma, sempre procuro viver de uma forma que seja leve, que seja, e na verdade, assim, procuro viver de uma forma que seja leve. Jesus vai dizer que o fardo dele é leve. A gente tem momentos de dificuldade, não tem como negar. Mas sempre focando muito mais no que eu tenho, eu vou dizer dessa forma assim, a ganhar, mais do que eu tenho a ganhar do que eu tenho a perder, entendeu? Menos na renúncia, menos na questão de que, tem que fazer jejum, tem que ficar o dia inteiro sem comer. Tipo assim, dando um exemplo, né? Não, mas é tipo assim, não, o meu desenvolvimento com Cristo, o meu relacionamento, a minha satisfação interna de estar com o Senhor, apesar de sei lá, não ter ahn, desejos, cobiça, certo? De sempre fugir das tentações. E às vezes a gente tem algo que a gente precisa abrir mão, mas eu sempre foco não. Mas é porque eu tô com Jesus e isso é melhor pra mim e tal. Eu me perdi, eu não sei como é que eu entrei nessa parte Temos mais perguntas? a parte do longo prazo. Eu não respondi. A longo prazo, a longo prazo eu quero ter uma família, quero me casar, eu quero ser, eu vou, eu quero ser rico, porque eu quero ter muitos filhos, eu quero me casar bem, escolher bem com quem eu vou me casar e ter muitos filhos e trabalhar com algo que eu gosto. É um pouco geral no sentido de trabalhar com algo que eu gosto. Na verdade, eu estou mais focado em trabalhar com algo que precisa ter esses dois critérios. Primeiro, eu preciso ter tempo com minha família e eu preciso ter um bom retorno financeiro, no sentido de poder sustentar uma família grande. Mas eu não tenho um caminho. Eu estou fazendo um curso de tráfego pago, visando isso no futuro, mas eu não sei como é que funciona a questão do retorno e tal, como eu vou desenvolver a parte digital, infoprodutos, eu estou entrando um pouco nisso. Mas especificamente é isso, é ter uma família, ter filhos e poder gastar tempo com a minha família. É o meu desejo. A longo prazo é isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para o pessoal que nos assiste, desse clamor, assim, Maranata, né, de trazer algo de avivamento mesmo, uma mensagem de esperança, né, de tudo que você tem vivido. Uma mensagem de esperança. A gente sempre tem que manter a esperança viva no nosso coração. Antes da gente conhecer Jesus, a gente não tem uma esperança muito clara. A gente não tem um destino, um caminho, um sentido claro, algo a se apegar verdadeiramente. A gente se apega a coisas que são passageiras e não confiáveis antes de conhecer Jesus. Mas como alguém que conhece a Jesus e prossegue em conhecer Jesus e que crê nele, crê na sua mensagem, sempre é importante manter a nossa esperança na volta de Jesus e de quem ele é, conhecendo o quanto ele é fiel no nosso dia a dia e sabendo que a mesma fidelidade que se apresenta diariamente é a que ele tem ao nos prometer a vida eterna e que um dia nós vamos viver num mundo onde não vai ter lágrima nos nossos olhos, porque toda lágrima vai ser enxugada. E nós não vamos ter mais tentações, cobiças que não são condizentes com a vida verdadeira que nós temos nele e que a nossa vida vai ser cheia de paz. Então a gente sempre tem que manter na nossa mente a nossa esperança daquilo que está por vir.
Muito obrigada, Pedro, pela participação. Foi uma Que honra agradeço. ter você aqui. Nova experiência para mim. Bom, nós recebemos ali nos comentários, né, referente à pergunta, né, quando você pensa no fim dos tempos, o que você sente? E agora a gente vai ter uma conversa com a profeta Janete Mates, né, que ela vai falar sobre este assunto. Shalom de Deus para todos, que a Shalom de Deus esteja na sua vida, sua casa e seu ministério. Que gostoso esse bate-papo da Charlene com o Pedro. Nossa, estava delicioso. Estávamos ali ouvindo e recebendo no coração cada palavra de ânimo para esse tema, né, Charlene? Porque esse tema, ele traz, como foi dito, né? Nós estávamos aguardando algumas perguntas ali sobre a volta de Jesus. E se tiver alguém, me avisa. Até agora tiveram outras perguntas mais direcionadas ao líder Pedro do Amaral. Mas o tema é Vivendo o Estilo de Vida Maranata, que fala então sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E aí a gente comentou, né, sobre o que vem à mente da pessoa quando ela ouve ou quando ela pensa. É essa a pergunta? Sim, sim. O que ela pensa quando ela ouve falar sobre o fim dos tempos, né? E o que seria o fim dos tempos? É tão mais esperançoso quando a gente fala, então, da volta de Jesus do que o fim dos tempos, porque o fim dos tempos, e é o que é muito comentado, né? E a palavra de Deus também fala sobre o fim dos tempos. Mateus 24, Jesus fala muito sobre o fim dos tempos, onde os discípulos ali, então, interrogaram ele sobre essas coisas. E aí, então, Jesus fala dos sinais dos fins dos tempos. E quando nós falamos da volta de Jesus, que ele volta, então, junto ou findando esses sinais, porque a gente não sabe, porque a palavra do Senhor nos instrui dizendo que só o Pai, nem o Filho sabe, só o Pai sabe. Então, diante dessa situação, não tem ciência, não há revelação, não há, porque a revelação não contradiz a palavra de Deus. Então, não há sobre um dia, uma hora. Mas a palavra de Deus diz que ele vem como ladrão. E eu separei uma passagem bíblica, porque nesse tempo onde que eventos estão acontecendo, sinalizando os sinais dos tempos, tem pessoas, e as plataformas, a internet, acessível a todos, cada um entra e diz o que quer, infelizmente, porque é um tempo que as pessoas dizem o que querem, mas não entendem o que estão dizendo. Aí eu lembro de Jesus na cruz falando, pedindo a Deus perdoe, porque eles não sabem o que falam, e que assim seja, que haja misericórdia, porque aí vem pessoas dizendo, vocês crentes, os loucos, né? O Pedro dizendo aqui, ainda não me chamaram de louco, não diretamente, né, Pedro? Mas de tabela, somos todos loucos. Vocês crentes, vocês acham logo um jeito de falar que o mundo vai acabar. E é tanta palavra ali, que é isso que me assusta. O que me assusta é isso, não é o fim dos tempos e nem a volta de Jesus. É essas pessoas que realmente não sabem o que estão dizendo. Então, quando a gente se depara com isso, e sabendo da palavra de Deus, que ela é verdadeira, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele não é homem para que minta,
E tudo que Jesus, que foi dito desde o início da Bíblia, se cumpriu até hoje. Então, por que que agora não vai se cumprir? Mas as pessoas, elas querem deixar de lado, não enxergar, não saber, não querer saber. Ah, o que já aconteceu foi coincidência. Ah, porque o mundo é assim mesmo. Essas coisas, né, que as pessoas dizem. Mas, quando então a gente vem para a palavra de Deus, ela deixa bem clara que os sinais do fim dos tempos estão aí em quais situações, Charlene? Que diante de tudo que está acontecendo, as pessoas dizem, ah, mas em tal tempo, século, ano, teve pandemia. Ah, mas em tal desde lá de trás sempre houve terremotos, inundações, tsunamis, guerras, sempre houveram. Vocês sempre falaram da volta de Jesus e até hoje não voltou. Mas desde os tempos antigos essas coisas acontecem. E sinais nos céus, os eclipses, tudo isso já aconteceu há tanto tempo. E sempre falando, está perto da vinda de Jesus, mas aconteceu e Jesus não voltou. Mas o que é que está acontecendo agora exclusivamente? A palavra de Deus diz que nos últimos dias a palavra de Deus seria esquadrinhada, e a gente sabe que isso está acontecendo a olho nu. E também diz que a ciência se multiplicaria. Então, esse é o tempo do esquadrinhar da palavra, de todas as formas, que até então não havia acontecido. E também a multiplicação da ciência, até esse tempo não havia acontecido. E aí, contando com todos os outros sinais que já aconteceram, mas que agora se acentuam com mais intensidade em questão de tempo, é tudo muito mais rápido, tudo mais próximo. Quando você olha, antigamente a gente olhava os noticiários, né, Charlene? Não sei, você não é tão antigo como eu. Mas olhava o noticiário. Uma notícia que abalou o mundo era noticiada durante uma semana, um mês, porque era a única notícia, ou a única que se tinha conhecimento, mas era aquela notícia, né, bombástica, estrondosa, e se falava muito sobre. Hoje, quando você vê o noticiário, que eu não vejo, mas ouço falar, e quando abre a internet, é tanta coisa, que o noticiário ele é repleto de eventos catastróficos. Repleto. São muitos eventos catastróficos durante um dia. Tanto é que os noticiários abertos, de canais abertos de TV, não dão conta de noticiar a ponto da internet ter que suprir a demanda de eventos catastróficos. Então, a gente sabe que isso vem acontecendo hoje numa intensidade muito grande em questão de volume e de tempo. Então, essas duas situações que eu coloquei também. E eu separei, então, diante de todas essas questões que a gente ouve, então, as pessoas falar, existem algumas passagens que estão em Filipenses 3, 20 e 21, 1 Coríntios 1, 6, 7, mas eu gosto muito, entre outros, né? Mas eu gostei muito dessa passagem de 2 Pedro, capítulo 3, e eu quero declarar ela aqui, porque às vezes as pessoas, se a gente só cita a passagem bíblica, ela não se atém a ir buscar. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, do verso 13 em diante do livro de 2 Pedro. Então, ele fala ali, nessa carta, dizendo, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Quanto tempo essa carta foi escrita? Muito tempo, né? A palavra de Deus, ela
ela tem muito tempo já escrita. Então, aqui ele vem revelando e diz que, antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, quando as pessoas, elas retalham, elas rejeitam o que os crentes falam, que eles só reproduzem o que está na Bíblia, chamando os crentes de loucos, na verdade os loucos são eles. Os loucos são eles, porque, como Paulo dizia, eu quisesse que todos fossem loucos como eu, por Jesus, porque é uma loucura mais sóbria. A loucura mais sóbria que existe é essa. Porque a palavra também diz que Deus, na sua loucura, ele é mais sábio do que qualquer outro sábio. Então, quando a pessoa entende esse tipo de situação, ela não é louca o suficiente de contradizer a palavra de Deus. Então, aqui nesse versículo retrata o que nós estamos vivendo nesses dias. E ele continua dizendo que as pessoas dizem o quê? Exatamente o que estão dizendo hoje. O que elas dizem hoje na internet? Eu estou lendo a Bíblia. Olha a internet aqui, gente. E dizem, então, as pessoas, onde está a promessa da sua vinda? Ai, se Jesus não voltar, e vocês falam que Jesus vai voltar, mas ele nunca voltou. Então, imagina, a Bíblia está dizendo que nesses dias as pessoas diriam isso. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, meu pai já morreu, minha avó já morreu, meu bisavô já morreu, e todos falaram que Jesus ia vir. Então aqui, 2 Pedro está dizendo que as pessoas falariam sobre isso. E porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E aí ele continua falando sobre a demora, né? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas pessoas dizem, vai todo mundo para o céu. Como vai todo mundo para o céu? Ele diz que ele não quer que ninguém pereça, porém, que todos cheguem ao arrependimento, porque eu só chego ao céu quando há arrependimento de todo mal, de toda palavra, de tudo, de todos os pecados, como Pedro já mencionou alguns aqui, de todos os pecados, muitos pecados, não é? O Pedro citou alguns aqui, mas inclusive de palavras blasfemas, como essas pessoas que se colocam contra a palavra, dizendo que não vai acontecer. Então, precisa haver arrependimento. Então, ele está aguardando, ele está sendo longânimo para que todos venham ao arrependimento. E aí, então, ele segue dizendo, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo. Estrepitoso estrondo. A palavra é muito forte, né? E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra
e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E dentro desse parâmetro aqui, a gente vê que a palavra de Deus está falando dos dias atuais, mas foi escrita há milhares de anos atrás, e então ela vem descortinando, revelando o que os homens fariam nos tempos de agora. Mas duas palavras me chamam a atenção aqui, que eu já falei. Uma delas é o arrependimento, e a segunda é a justiça. Mas há uma narrativa muito popular, disseminada, principalmente no Brasil hoje, né? Sobre Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus aceita todo mundo. Deus, ele não vai lançar ninguém fora porque ele ama. O amor dele é maior, ele ama tudo e a todos, aceita tudo e a todos, e não é verdade. E nós viemos já, né, Charlene, nessa trajetória, nesse ministério, trazendo essa luz às pessoas, que não se enganem. Porque quando chegar o dia do Senhor, neste dia não haverá mais tempo para arrependimento. Neste dia do juízo será o dia da sentença, e não haverá mais tempo para arrependimento. O juiz, quando ele dá a sentença, o réu ou a pessoa que está sendo julgada, que às vezes não é a pessoa culpada, independente, né, de ser culpada ou absolvida, o juiz, quando ele vai dar a sentença, não há mais tempo da pessoa se pronunciar. Ele não dá mais esse tempo. Então é sobre isso. As pessoas enxergam o amor de Deus como amor emocional. O amor filéu, que é o amor humano. E Deus não ama as pessoas com amor filéu nem amor humano, porque às vezes nós humanos nos compadecemos, o nosso emocional é atingido por algo que a gente vê, sente e realmente, mas o amor de Deus é ágape até o dia que chega a justiça dele. Ele ama tudo, a todos, independente de pecados que as pessoas cometam. Ele ama a pessoa, não o pecado, mas quando chegar o dia do juízo, ele vai aplicar a justiça. Ele vai aplicar a justiça se a pessoa obedeceu, se a pessoa deu ouvidos, se a pessoa, se não, todas as pessoas terão oportunidades de arrependimento. Tendo essas oportunidades de arrependimento, então a justiça do Senhor vai pesar. O porquê não se arrependeu. E aí, então, se não se arrependeu, não há lugar no céu para quem não se arrepende, né? Porque a gente sabe da história do que começou no céu. E o Senhor, nosso Deus, ele não quer levar de volta para o céu contaminação. Ele não vai levar nada do que é impuro. Ele não vai levar rebelião para o céu. Então, a primeira palavra é arrependimento, arrependimento, e a segunda é justiça. O amor, a gente sabe, Deus é amor, e ele vai continuar amando, mas tem essas duas palavras que vão ser maiores do que o amor que as pessoas entendem, porque o amor de Deus, ele não vai contra a própria palavra dele mesmo. Então, tudo que ele estipulou na palavra dele, ele não vai voltar atrás por conta do amor que as pessoas querem
por conveniência, é entender que Deus é e tem. Então, o amor dele é um amor racional, e tudo que está na palavra, ele escreveu por amor dele mesmo. Antes de qualquer outro ser, tudo que ele estipulou por amor a ele mesmo. E ele vai fazer cumprir, por amor a ele mesmo, ele vai fazer cumprir a palavra dele. E aí vem a palavra dizendo, passarão os céus e a terra, mas da palavra dele nem um tio cairá, nem nada. Então, as pessoas precisam ler Bíblia, né, Charlene? Conhecer a Deus, como o Pedro falou aqui, de buscar conhecer quem Ele é. Mas o tempo de hoje, as pessoas andam na correria, buscando as suas próprias conveniências, e elas não têm tempo e não querem, porque elas querem se enganar de que essa narrativa, aqui no Brasil, e acredito que em vários lugares do mundo, ela seja real. Mas é um engano que não vai ser respaldado, já não é respaldado pela palavra de Deus, e também não vai ser aceito como argumento no dia da justiça do Senhor. Ele virá como juiz no dia da justiça, e ele fará justiça por amor a ele mesmo, cumprindo a palavra dele. Temos perguntas? Temos mais uma pergunta da Glória do Amaral. Eita, Glória! Bora, Glória! A pergunta é a seguinte: como me preparar para estar pronta para esta segunda prova? Bom, foi o que eu acabei de falar um pouco, né? Eu preciso estar em constante arrependimento. Olhar para mim à luz da palavra e poder entender e me enxergar nesse espelho e essa luz e ver em mim aquilo que me contamina. E aquilo que me contamina, então o Senhor vem e já entregou o sangue dele como alvejante dessa limpeza da minha vida. Está disponível para nós o tempo todo hoje. Então, a primeira questão, todos os dias, é vivermos o avivamento. O que é o avivamento? Vocês sabem que avivamento é arrependimento? Então, igrejas avivadas, e claro, glória a Deus, amo, e aqui a gente ama ser feliz, pular, dançar, glorificar o tempo todo na presença do Senhor, mas tem algumas pessoas que entendem que isso é o avivamento, só que isso é o resultado do avivamento. Porque eu sou feliz na presença do Senhor quando eu sou livre de pecado, livre de contaminação, através do arrependimento, num arrependimento puro e sincero, onde que me causa ódio do pecado, nojo do pecado. E quando isso acontece, eu não quero voltar para aquele pecado, eu não quero voltar a ser aquela pessoa, eu não quero voltar a ter aquela atitude. E aí, então, eu me arrependo, o sangue de Jesus me limpa, eu não volto a ter aquelas atitudes, e aí eu sou uma pessoa avivada, livre, feliz, e aí eu adoro ao Senhor com liberdade. Então, a palavra crucial para nos prepararmos é sermos avivados através do arrependimento, constante todos os dias. Temos mais alguma pergunta? Eles estão questionando se eu vou poder responder, eu acho. Temos uma pergunta, mas Só Deus. não é relacionada ao tema do Apocalipse, do Maranata. É relacionada a? Vou fazer a pergunta, pode ser? Pode. Você tem alguma dificuldade em se relacionar com alguém que não tem o mesmo teu objetivo ou tua fé? O mesmo objetivo ou fé que você? De forma alguma. Vocês lembram, né? O Pedro estava aqui com a camiseta, né? Líder de excelência. Vocês lembram do treinamento desenvolvendo habilidade de liderança, que a gente comentou sobre isso? Sobre nos relacionarmos com pessoas que não têm a mesma fé? Se não lembrou, vou falar um pouquinho então, tá? Não tenho nenhuma dificuldade e
Gosto. Gosto não no sentido de ser um relacionamento tóxico e eu ficar nele. Não. Eu gosto quando há respeito e gosto por quê? Porque eu gosto de ser desafiada. E eu sempre gosto de escutar as outras pessoas. Eu cresci muito em conhecimento ouvindo pessoas. E pessoas simples, como eu, glória a Deus, que, então, quando eu, em um nível de respeito, eu tenho uma outra pessoa que tem uma outra fé, que tem um outro estilo de vida, que tenha, enfim, tantas situações aí que poderíamos falar. Com respeito, eu não tenho problema nenhum. Amo as pessoas de verdade. Eu abraço as pessoas de verdade dentro do nível do respeito. Sempre frisando isso. Porque quando passa do nível e vai para o desrespeito, aí não. Independente, né, de qualquer situação de fé. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de cristão, e ainda tem algumas pessoas que têm essa ideia de cristão, de por eu ser cristã, eu tenho que ser sempre aquela ovelhinha muda indo ao matadouro, aceitando tudo que vem contra mim. Então, a gente precisa usar sabedoria em Deus para entender os limites das situações. Então, não é porque eu sou cristã que eu vou me colocar debaixo de um nível de abuso, né? Porque eu amo a pessoa. Eu vou continuar amando a pessoa, orando pela pessoa, mas siga, vá em paz com a tua fé, com o teu Deus, e viva a tua vida. Glória a Deus, continua orando pela tua salvação. Mas não continuamos a partir desse nível de desrespeito. Mas, tendo respeito comigo, sempre vai ser abraçado, sempre. Mas, obviamente, então, eu ouço a pessoa e eu também gosto de ser ouvida. Então, eu ouço a pessoa dentro da fé dela, do posicionamento dela, da opinião dela, mas, quando há respeito, ela também vai me ouvir. Só que, às vezes, tem pessoas que elas querem ser muito ouvidas, impor, né, as suas questões, opiniões e fé, mas não querem ouvir a gente. Então, onde há um relacionamento de respeito, a aula do treinamento é saber ouvir, né? E aí, então, há um respeito mútuo, eu te ouço e você me ouve, terminou o assunto, amém? Continuamos amigos, nos amamos, você quer continuar na tua fé, eu quero continuar na minha, e seguimos. Então, dentro desse parâmetro, amo, respeito e me relaciono muito bem. Então, antes de finalizarmos, né, eu gostaria de trazer uma reflexão bem forte, né, para vocês. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Lembrando, né, que nós não teremos uma segunda chance, né? E eu convido vocês a se juntar, né, no estilo de vida Maranata, do Ministério Apostólico Restaurando Vidas aqui do Marve. E até o próximo podcast.